Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui para iniciar mais uma live. Hoje, quinta-feira, dia de culto. Seria dia de culto no templo, mas infelizmente não podemos, então estamos aqui para ministrar a palavra. Hoje vou deixar uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 15, que diz assim: E traziam-lhe também meninos, para que ele lhe tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. A palavra de Deus nos instrui que se não tivermos o coração, a ação como de uma criança, não entraremos no reino dos céus. Mas o que significa isso então? Significa que às vezes, quando fala lá naquela passagem, que se alguém pedir uma túnica, ou se alguém pedir para que você ande 1 milha, ande 2, para que você seja recíproco, não é para você só devolver o que é bom para as pessoas. Quando a pessoa faz algo de mal para você, você não pode retribuir com o mal que ela fez. Temos que ser bom. Temos que seguir o exemplo de Jesus. E por que ele disse criança? Porque se você faz algo para uma criança agora, 1 minuto depois, a criança nem se lembra que você a maltratou. Temos que ter o coração e a ação como de uma criança. Então nessa noite, você que está com algo dentro do seu coração que você vê que não é bom, que você está percebendo que é algo que está atrapalhando a sua vida, a sua comunhão com Deus, que você nessa noite possa entregar no altar para o Senhor. Não é porque estamos dentro de 4 paredes, dentro de casa, que não é a mesma coisa que estar na igreja. Devemos estar mais ainda presente na presença de Deus. Não devemos nos afastar de Deus por nem um segundo da nossa vida. O inimigo, a palavra de Deus nos diz que o inimigo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, para nos tragar, para nos matar, para nos prejudicar. Mas o Senhor envia anjos nesta noite para acampar ao seu redor, para que você tenha vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Eu vou estar passando a palavra para a Camille, que vai estar louvando 2 louvor. Logo em seguida o pastor Arnaldo estará trazendo uma palavra direta ao seu coração, amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo, curadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, renovava as promessas, me lembrava do que ele
te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado será. Eu dou, me exalto, humilha, mate e honro. Dou e tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado será. Eu dou, me exalto, humilha, bate e honro. Dou e tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Amém, aleluia. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus. Foi morto, mas reviveu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ninguém viu quando as portas se fecharam. Ninguém viu quando o choro disfarçou. Acreditou sem ver o resultado. Foi provado pra ser aprovado. Ninguém viu quando o tempo te cansou. Ninguém viu quando o rio secou. O teu sorriso no caminho se perdeu quando saiu de cena só pra conversar com Deus. Ninguém viu quando o mar não se abriu. Ninguém viu quando a multidão não te ouviu. Mas sonho anonimato onde eu cresci, ouvindo Deus falar pra mim. Eu te vi perdendo pra poder ganhar. Eu te vi descendo pra poder crescer. Enquanto cuidava das ovelhas, eu cuidava de você. Eu derramei minha graça pra você cantar. Te enchi de forças pra me adorar. Eu te levantei para profetizar que os ossos secos viverão. E hoje aqui ouça a voz de Deus dizendo assim: eu cheguei, pode descansar. Feridas abertas eu irei sarar. Coração aflito irei alegrar. E se estiver caído vou te levantar. Lá na tua casa hoje tem milagre. Na tua família tem libertação. Se não sente mais a minha glória, renovação se dá aí agora. Agora, 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 agora. Receba a ousadia e o toque de minhas mãos. Seja agora transbordado da minha unção. Seja cheio agora, batizado agora, curado agora, renovado agora, transformado agora, tem vitória agora. Sinta minha presença aí agora. Eu nunca esqueci de Aleluia. você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Eu
Eu nunca esqueci de você. Lembro de cada detalhe de quando nasceu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi eu. Ninguém te viu, mas quem te viu foi Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade no nome de Jesus e passar para o pastor Arnaldo, amém? A paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar essa live, eu gostaria aqui fazer uma oração para você. Bem curtinha. Porque não são as nossas palavras, são a nossa fé, as nossas atitudes. E eu agora, em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao nosso Deus, Criador dos céus e a terra, que venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para nos dar entendimento, sabedoria, para receber o sobrenatural de Deus, na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero ler uma palavra aqui, que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com todos que estejam me ouvindo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, pelas suas vidas, pela vida das suas famílias. Amém? Glória a Deus. E fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Eu gosto da Bíblia de estudo, porque ela não esconde nada. Ela, muito pelo contrário, ela nos dá a precisão daquilo que nós precisamos ouvir de Deus, receber de Deus. Diz assim o título: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes é o texto que vamos ler, vai falar sobre essas três coisas: da morte de Tiago, irmão de João, a prisão de Pedro, Herodes manda prender, Herodes manda matar Tiago, e da morte de Herodes, o rei, ele morre. Amém? Diz assim, versículo 1, capítulo 12, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Porque mesmo por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Só uma observação aqui. Em algumas Bíblias está escrito asmos, ou dia da Páscoa. Então, depende da tradução. A minha é Almeida, revista e corrigida. Então diz aqui dia do asmos, pão asmos. Amém? E havendo prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 4 quaternos significa 4 grupo de soldados, de 4, que na verdade mandou 16 soldados prender
e guardar Pedro na prisão, e vigiar, ficar de sentinela, enquanto Pedro estava preso. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vou repetir esse versículo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Algumas Bíblias também, alguma tradução fala insistência em oração, insistiam em orar, perseveravam em oração, continuamente, por ele a Deus. E quando Herodes estava para a fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardava diante da porta, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Até aí, amado. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Deus colocou no meu coração essa passagem pela grandeza de Jesus Cristo nos seus milagres, nos atributos de Deus, no senhorio de Cristo, nas maravilhas, prodígios, milagres que Jesus operou quando exercia aqui, quando estava aqui, andou aqui na terra. Veja que coisa maravilhosa. Jesus operou de várias maneiras. E o que mais me chama a atenção, desde que Jesus iniciou, você lendo Atos dos Apóstolos, desde o versículo 1, quando iniciou a igreja, é ensinado a igreja a perseverar em oração, a clamar, a buscar, a orar, a vigiar, a jejuar pelos os nossos objetivos. Pessoas ficam dizendo aí, eu estudei na universidade, na melhor teologia, olha, aquela faculdade de teólogos, aqueles ensinamentos, eu aprendi, eu li grego, eu consigo falar fluentemente o espanhol, o inglês, o hebraico, o aramaico, o latim. Bom para você, muito bom. Não sou contra as pessoas que vão atrás de crescer, mas é bom para você. Mas nada muda entre eu e você, com todos os seus conhecimentos, com todas as suas sabedorias humanas. Apóstolo Paulo confrontou verdadeiramente os discípulos, os irmãos, quando vieram ter com ele, e ele disse: eu não venho a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Ele veio trazer o evangelho, as boas novas. É maravilhoso. Pessoas que se aprofundam nos estudos, até a teologia é muito bom, não digo que não é bom, é maravilhoso, não sou contra, mas o maior relacionamento, o melhor é o relacionamento profundo que você tem com o seu Deus. A sua fé, o desperdiçar o seu tempo, não ouvindo Faustão, Silvio Santos, filme, novela, não,
mas você tirando aquele tempo de lazer seu, que você tem para satisfação do seu próprio ego, da sua própria pessoa, da sua carne, você separar esse tempo e dedicar num relacionamento profundo com Deus, de oração, perseverar em oração, intercessão por outras pessoas, que nem agora estamos vivendo essa pandemia aí, muitas pessoas que foram impactadas, né, com esse coronavírus. A oração de um justo muito podem seus efeitos. E veja quantas pessoas que estão recebendo alta. As pessoas olham só a desgraça, mas ninguém vê quando a graça é manifestada. Parece que tem mais prazer em falar quando a pessoa pegou o vírus do que quando foi liberta por ela. Foi liberta dela por Deus. Tem muito irmãos que se dedicam o seu tempo não caluniando um ao outro, maldizendo um ao outro, criticando o outro, a igreja do irmão, religião. Não, ele dobra o seu joelho, entra no seu quarto, fecha a porta e pede pelas pessoas que estão até em UTI, até nos hospitais aí, isolados de todo mundo, da família, dos filhos, às vezes dos pais, por causa dessa praga que, no meu entender, Deus vem mostrando isso desde o Antigo Testamento. É por causa da separação do homem de Deus. É o pecado. A Bíblia diz para nós que lá no Jardim do Éden, Deus plantou a boa semente, o trigo, mas o inimigo veio e conseguiu plantar o joio à noite, enquanto dormiam. E o homem, com isso, entre o bem e o mal, desde a criação, igreja, desde a criação, amados, ele deixou o bem e buscou o mal, serviu o mal, se afastando do bem. E isso trouxe maldição na vida de geração em geração, até a nossa hoje. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fala que nem as profundezas, nem a distância, a altura, os anjos, nada separa o amor de Deus do homem. Nada separa o amor de Deus do homem. E que tão poucas são as coisas supérfluas que separam o amor do homem a Deus. Às vezes nada acontece, sobrevém sobre a vida do homem, e ele simplesmente fala, eu quero a maldição, eu quero a desobediência, eu quero o pecado, o deleite da carne, e torna-se inimigo de Deus. Mas esse texto que Deus me deu é para provar o quanto é importante a oração. Daniel foi lançado nas covas dos leões. Por quê? Porque ele não se submeteu ao homem. Ele não renunciou o seu Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. E quando colocaram uma lei que não podia dobrar o joelho, pedir nada a outro Deus, seja quem for, qualquer crença, não podia, a não ser ao rei Dario. Ele ignorou isso e continuou orando. Foi lançado na cova dos leões.
Mas Daniel, ele mostrou para nós o quanto é importante a oração. Ele não deixou de orar. Ele orava de manhã, à tarde e à noite. 3 vezes no dia. Às 9, às 3 e às 6 horas da tarde. Na virada da tarde. E ele mostrou que quando deixamos de orar, a carne, ela torna por si só pecaminosa. Porque o espírito, se você não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento com Deus, ele vai embora. Você torna uma pessoa natural. Daniel mostrou que ele, o sobrenatural estava nele. Leão adora e devora pelo faro. Ele ataca pelo faro. Daniel não estava cheirando carne, o odor da carne, mas o espírito. Então os leões nem sentiu a presença de Daniel lá, porque ele estava transformado. Deus, o leão de Judá, estava junto com ele. Ninguém podia tocar. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei a sua necessidade, eu não sei o que você está passando. Mas acredite, se você hoje tomar uma decisão de entrar no seu quarto e orar, clamar a esse Deus, você pode não estar visualizando o trabalhar, o agir de Deus, mas Ele vai estar trabalhando a seu favor, vai estar resgatando a sua filha, os seus filhos, da prostituição, das drogas, da bebedice, vai estar tirando os seus pais da idolatria, da mesmice, da vã maneira de viver, para receber o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Ezequias recebeu uma notícia, uma carta, dizendo que o rei ia sobreatacar o reino de Ezequias. E ele não podia, nada podia fazer. Mas ele foi ao templo e apresentou a carta, as ameaças do inimigo ao Deus Todo-Poderoso. E clamou. E Deus enviou um único anjo, e este anjo, ele feriu, matou 185 mil assírios e livrou Ezequias, o povo de Israel, da fúria do inimigo. Olha para você ver como que é importante a oração. Herodes, o texto que ora lemos, Herodes matou Tiago, irmão de João. Quem é Tiago, irmão de João? Quando Maria Salomé, irmã da mãe de Jesus, Maria, veio até ele falando assim: Jesus, é sobrinho, Jesus, quando entrares no teu reino, gostaria que colocasse os meus 2 filhos, João e Tiago, um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus falou: você não entende, você não está entendendo os mistérios. Será que ele bebe o meu cálice? Será que ele beberia o cálice que eu vou beber? E Tiago foi morto, ele bebeu. Foi um martírio. Está vendo? Só que é o seguinte, a palavra de Deus, e no meu coração, Deus falou que aonde cai o sangue de um crente, de um cristão, são sementes, nascem dezenas. Uma semente cai, o sangue de um justo, ali nascem muitos cristãos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia por isso, glórias a Deus por isso.
Pedro foi capturado, porque Herodes viu que os judeus gostaram do que ele fez. Porque os judeus perseguiam os cristãos, a igreja de Jesus. Não é diferente hoje. Mas, quando prendeu Pedro, diz as Escrituras Sagradas que a igreja orava continuamente, incessantemente, por Pedro na prisão, a Deus. Passaram a noite vigiando, orando e clamando a favor a libertação de Pedro. Herodes diz que era noite de Páscoa. Era esperar amanhecer para matar Pedro, para apresentar aos judeus, para matar, porque os judeus haviam gostado que tinha matado Tiago, irmão de João. Mas não aconteceu. Diz que na mesma noite resplandeceu uma luz, um anjo do Senhor, o anjo do Senhor entrou naquela prisão. E ele diz que cutucou o lado de Pedro e disse: levanta-te depressa, cinja-te, vista as suas alparcas, sua sandália, põe o cinto, cubra-se com a sua capa e segue-me. A unção de Deus, olha o que diz a unção, o que faz a unção de Deus. 16 soldados ficaram confundidos. Ele passou pelos 16. A cadeia, as correntes que prendiam Pedro, caiu por terra. Se soltaram sozinha. Sabe o que Deus me ensina aqui? Que quando Ele está presente, as portas se abrem, as cadeias caem por terra, a opressão do inimigo sobre a sua vida, a minha vida, sobre a vida da sua família, seus familiares, sobre o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, a opressão do inimigo, a macumbaria, a feitiçaria, a magia negra, a umbanda, a quimbanda, a mesa branca, todo o trabalho do inimigo, do adversário, cai por terra. Olha por que a oração, que o clamor a esse Deus é importante, é poderoso, a perseverança, a sua fé. Eu tenho meu filho, faz tanto tempo, pastor, que está nas drogas que eu desisti dele. Você nunca orou, perseverou por ele. Orar, quando a gente quer libertação de um filho, de um irmão, de um pai, de uma esposa, de um marido, não é ficar 5 minutos a hora de deitar e falar: ai Senhor, tira meu filho das drogas, tira meu marido da bebida, tira meu marido do adultério, minha esposa. Não. É você buscar a Deus com o coração contristado, aquebrantado, rendido ao Senhor, porque só Ele pode transformar a sua casa, só Ele pode transformar a sua vida, só Ele pode te dar a você, a sua família, um coração novo, um coração de adorador ao Senhor Jesus. Mas você tem que orar, você tem que clamar a Ele, como Ele nos ensina. Jesus Cristo, quando Ele foi pedir para Lázaro sair para fora, Ele orou a Deus. O próprio Senhor orou ao Pai. Deixando aqui um resumo da Bíblia inteira. Orai, vigiai, clamai, perseverai. Como que é bom estar em comunhão com Deus, num propósito com Deus. Quando Jesus está próximo de você, quando Ele está do seu lado, veja, Pedro levantou sem entender, não sabia se era uma visão, se era um sonho. Ele levantou sem entender aquilo ali.
e seguiu o anjo. As portas foram se abrindo. A porta de ferro que dá para a cidade abriu sozinha por si própria. É como aquela do shopping, quando você chega, né? Antes de ninguém tocar nela, ela abre sozinha. Esse é o poder do nosso Deus. Abriu por si sozinha. Quando Deus está presente, quando Ele está caminhando com você, você do lado dEle, as portas começam a se abrir para você, para o seu trabalho, para os seus negócios. Sabe, o inimigo costuma colocar o povo de Deus, os seres humanos, num laço, num túnel e não mostrar nenhuma luz. E põe um ponto final ainda. Lembra Paulo e Silas? Lá, 12 cárceres para dentro. Tanto fazia Paulo e Silas abrir o olho ou não dava para enxergar nada, era um breu, uma escuridão. Mas oraram e louvaram a Deus. E Deus desceu. E houve um terremoto. E as cadeias caíram por terra. As prisões foram abertas. Aquela prisão de cadeia, de prisão máxima, não prestou para mais nada, nunca mais prendeu ninguém, porque Deus destruiu desde os alicerces. Esse é o poder da oração, que atrai o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Então, meus amados, Deus falou para mim, tocou no meu coração, falou: compartilha, mostre. O inimigo é cheio de querer colocar na mente do homem que Deus não está ouvindo a oração. Ele está sim. Deus ouve a oração, desde que você se coloque como obediente da palavra. Você busque Ele como Senhor, aceite Ele como Senhor e Salvador. A oração de um justo, daquele que pede perdão pelos seus pecados, confessa os seus pecados a Deus. Deus abre porta. Deus Ele faz coisas grandes que nós não sabemos, mas transformações são feitas na vida da gente, que você olha, você fala: como que aconteceu? Como pode? Você não viu Deus trabalhando, mas Ele estava trabalhando em secreto. Por isso que Ele pede: eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Mas Ele faz, Ele faz. Eu tenho tanto testemunho, que um dia eu quero fazer uma live só dos meus testemunhos. Como que Deus me resgatou daquele mundo de podridão, de imundícia, de pecado, de promiscuidade que eu vivia, drogas, bebedice. Ele me resgatou de lá para a sua maravilhosa luz, para o reino de Deus. E eu sou muito grato a isso. Por eu entender a salvação, o propósito de Deus na vida do homem, eu hoje trago esta palavra para você, para que você busque com entendimento a sua salvação. Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Abra a Bíblia e comece a ler. Atos dos Apóstolos vai ensinar você, desde o capítulo 1, vai ensinar você o que você tem que fazer para você crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, único e exclusivo, e ser salvo, tu e tua casa, ser liberto, tu e tua casa, ser transformado, tu e tua casa. Deus vai dar a graça. Paulo tinha um espinho na carne, e ele orou a Deus para que aquele espinho fosse tirado dele. E Jesus disse: a minha graça te basta. A graça de Deus basta na nossa vida. Nos dá a graça
e nós vamos superar as nossas imperfeições, vamos resistir os dias maus, ponhar o inimigo para correr, no nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Se você crê, você ora junto comigo agora. Repete as palavras que eu vou falar agora. Crendo somente, e Deus vai operar na sua vida, nos seus negócios. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eu oro a favor de todos que estão me ouvindo agora. Pai, que o meu eu diminua. E tu, ó Espírito Santo de Deus, fale através da minha boca agora. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. E opere maravilhas na vida dessas pessoas. Libertando o Senhor. Buscando, interagindo nas necessidades dessas pessoas que me ouvem agora. Oh Jesus, o Senhor entrou na prisão onde Pedro estava preso e resgatou de lá, da opressão do inimigo, de Herodes. Herodes tipifica hoje para nós Satanás e seus vícios, seus costumes, a idolatria, a bebedice, as drogas, a prostituição. Deus vai estar agora entrando na sua vida, no seu íntimo, vai estar varrendo com a vassoura de fogo tudo aquilo que não provém de Deus, vai estar alcançando você nas suas necessidades, naquilo que você precisa, necessita que Deus faça na sua vida, nos seus filhos, na sua família. Deus vai estar operando prodígios e maravilhas, milagre agora, neste momento, porque o Deus que eu sirvo, Ele, esse Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Pedro, Deus de apóstolo Paulo, esse Deus vai estar entrando na sua casa. Clame, fale o nome dele, clame o nome de Jesus, e você vai ver o quão poderoso é esse nome. Vai libertar a sua família da prostituição, das drogas, da bebedice, das doenças, das enfermidades, desse coronavírus. Basta você crer. As pessoas, quando não conheciam o Evangelho, o que eu tenho que fazer? E os discípulos, os apóstolos que andaram com Jesus, eles diziam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tudo o que pedirmos em nome do Senhor Jesus, crendo, receberemos. Eu quero que você creia dessa maneira. Senhor meu Deus, todos que estão me ouvindo, o Senhor, na tua benignidade e longanimidade, visita agora, cura, liberte e transforme cada vida, do menor ao maior. Dê, Pai, entendimento e sabedoria, para que recebam o Senhor nas suas vidas, e o Senhor possa transformar a cada um, segundo a tua vontade, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Graças a Deus.